vou contar hoje é sobre uma pesca maravilhosa, né? Que é até o tema da nossa festa, do nosso culto ao nosso Deus. E assim, as músicas que a gente escuta, né? Elas falam de Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas se você for ler a palavra e estudar, não era só um barco e nem era só Pedro, Tiago e João no barquinho. Ainda tinha o André, ainda tinha outros também. Mas André também era um dos discípulos de Jesus. E aí o que aconteceu? Pedro, ele era um pescador. Antes Pedro tinha um nome chamado Simão. O nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus chamou ele de Pedro. E Pedro era pescador. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Pedro e os outros pescadores passaram a noite pescando. A noite inteira pescando. Aliás, tentando pescar, né? Passaram a noite inteira. Eles pegavam a rede e jogavam a rede. E não pegavam nem o peixe. Tinha fica jogando a rede assim por isso. Jogava a rede e não pegava nem o peixe. A noite toda. A noite toda. A tia cansou? Cansou, né? Pois é. Eles também cansaram. Passaram a noite toda tentando pescar peixe e não conseguiram. E Pedro tinha muita vontade de pescar aqueles peixes porque era o sustento da família deles. E aí, estava aqui Pedro, o seu irmão André, num barco, e no outro barco estava Tiago e João. E aí, Jesus apareceu. Agora vamos, né? Eles estavam cansados e voltaram para a beira do mar. E aí, Jesus estava com uma multidão de pessoas. Porque aonde Jesus estava, a multidão acompanhava. E aí estava lá Jesus na beira do mar, falando sobre arrependimento. Se arrependam, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, não façam as coisas erradas, obedeçam o papai, obedeçam a mamãe, né? E aí, só que tinha muita gente. E vocês sabiam quando tem muita gente assim, você não consegue ver quem está lá na ponta? Não dá pra ver, porque tem gente grande, gente pequena, né? Aí você fica querendo ver, não conseguia ver. E as pessoas só ouviam Jesus e não conseguiam ver que era muita gente. E aí Jesus vendo aqueles barcos ali parados, né? Ele foi, só que ele já sabia o que Pedro sentia no seu coração. E aí ele foi e disse assim: Pedro, me arranja o teu barco aí para mim poder falar aqui para a multidão. E aí ele foi e subiu, presta atenção. Ele foi e subiu na ponta do barco, de um dos barcos, né? E aí quando ele ficou mais alto, quem estava lá atrás já conseguia ver Jesus aí. Olha, eu estou vendo Jesus, não estou só ouvindo, eu estou vendo aí. Vendo lá Jesus e ouvindo e vendo Jesus pregando, falando de que ele ia, né, do reino do arrependimento, que se arrependam e façam as coisas certas, ainda que seja difícil. Faça o que é certo. Não. Porque o galardão é depois. Faça o que é certo. E aí, ele pregando ali, falando do reino de Deus e tal. Ele foi e disse assim para Pedro: Pedro, você vai agora lá para dentro do mar de novo e joga a rede. Aí Pedro foi cansado, né? Ele estava cansado, passou a noite tentando pescar mais os outros. Aí ele foi e disse assim: como, mestre? Passamos a noite tentando pescar. Mas aí tinha uma coisa no coração ali de Pedro. Ele sabia que a melhor coisa que ele tinha que fazer era obedecer, mesmo que ele tivesse tentado a noite toda pescar peixe. Mesmo que ele tentasse.
Ele não conseguiu naquela vez, mas quando Jesus falou que ele jogasse a rede e ele obedeceu, aí aconteceu o milagre. Sabe quando é que acontece o milagre? Quando nós cremos no que Jesus falou. E Pedro acreditou. Se Pedro tivesse ido sem coragem, sem acreditar, ele não tinha pego nem peixe. Mas ele foi com fé. E aí, ele lançou a rede. Primeiro, né, a rede estava sem nada, porque eles jogavam do lado, sem fé, sem acreditar, cansado. Mas aí, quando Jesus mandou ele lançar a rede para o outro lado, olha o que é que aconteceu. A rede ficou cheia de peixinhos. Igual a música que cantaram agora, que dançaram. Vocês sabem, né? Quando vocês ouvirem essa música, vocês lembrem. Não tinha só os 3, tinham mais. E não era só um barco, era 2. Tá bom? Eu queria só trazer isso para vocês entenderem um pouco. Porque vocês têm que ler tudo. A palavra não é só o versículo, não é só aquele tempo. Você vai estudando. E vocês vão crescendo e vão estudando. Tá certo? Na salinha, na escola bíblica, e vocês vão aprender. E aí, nesse dia, os peixes apareceram nessa hora, né? Porque ele acreditou. E aí, eu fazendo a rede, né? Eu fazendo a rede lá em casa, porque foi a tia Patrícia que fez, mas a Esté, a Elise, a minha mãe, veio um pensamento na minha cabeça. Vem cá, Elise. Segura aqui a rede pra mim. E aí, isso serve para mim, para vocês crianças e para a gente que está aqui adulto. Quando a gente for lançar a rede, a gente tem que ter estratégia. E aí, para mim fazer essa rede, eu tentei de um jeito, tentei de outro e não consegui. Porque eu estava tentando sozinha. Porque o mistério é grande. Aí minha filha, a mais velha, depois de eu tentar costurar de um jeito, costurar do outro, ela foi e disse assim: mãe, por que a senhora não faz assim? Gente, foi assim. Tão importante a gente não fazer as coisas sozinho. A gente precisa um do outro para pescar. A gente precisa um do outro. E a gente precisa principalmente de Jesus. E aí, o que é que aconteceu? Deixa eu tirar esse cenário daqui para sair assim. Olha o que é que aconteceu. Quando eles lançaram as redes, que pegaram os peixes, que chegaram na beira do mar, Jesus disse assim, qual foi o versículo de hoje? O que é que diz o versículo que disse hoje? E diz Jesus: Isso, me sigam e eu os tornarei pescadores de homens. E hoje nós somos pescadores de crianças. Sabiam disso? Só que essas crianças que estão aqui hoje, agora, nesse momento, são o quê? Peixinhos. Se são peixinhos, eu jogo a rede. E a rede representa a palavra. Certo? E a gente vai lançar a rede. Será que a gente vai pegar algum peixe? Vamos ver? Vamos cantar aquela música que vocês cantaram agora há pouco?
Galileia. Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Emmanuel mandou jogar no outro lado. Emmanuel mandou jogar no outro lado. Emmanuel mandou jogar no outro lado. No mar da Galileia. E conseguimos! Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Esse aqui, ó, esse aqui. Viu aí, gente? Quantos peixinhos a gente pegou? Aí, chega aí. Viu aí, gente, quantos peixes a gente pescou hoje? Glória a Deus. A rede foi lançada. Vai pular no mar? Não, pescou você, não pode pular no mar de volta, não. E aí, para a glória do Senhor, nós pescamos esses peixes hoje. E Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Podem voltar. Amém. Pode dar peixe, pode dar peixe.